publicano, quando Deus não responde à oração. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano, quando Deus não responde à oração. Todos encontraram, digo amém. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Pai, mais uma vez, louvamos ao Senhor, glorificamos a Ti, como é bom estar na Tua casa, na Tua presença, adorando e bendizendo ao Senhor. Recebe nosso louvor, nossa adoração, recebe também nossas contribuições. É um privilégio contribuir para a Tua obra, Pai. Agora fala conosco através da Tua palavra, domina cada mente aqui presente, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento. Amados e queridos irmãos e ouvintes, a parábola que acabamos de ler, do fariseu e do publicano, ela está intimamente relacionada à parábola anterior, a que estudamos terça-feira passada, a parábola do juiz iníquo. É interessante, irmãos, que na semana passada nós vimos que a parábola do juiz iníquo, ela nos ensina o valor da perseverança, da persistência, da insistência na oração. Já a parábola do fariseu e do publicano, que nós vamos estudar hoje, ela vai nos ensinar a atitude que deve permear as nossas orações. Enquanto uma nos ensina a importância de perseverar, de insistir, de persistir na oração, a outra nos chama a atenção, nos ensina sobre a atitude que devemos ter quando nós orarmos. A parábola do juiz iníquo nos ensina a orar sempre e não desfalecer. A parábola do fariseu e do publicano, ela recorda em que disposição devemos orar, com que atitude devemos orar. Ambas as parábolas, elas devem ser meditadas por todo o cristão. Todo cristão deve meditar nessas 2 parábolas, sobre como perseverar na oração, jamais esmorecendo, desfalecendo, e qual a atitude correta no momento da oração. Jesus, ele dirige essa parábola
muito provavelmente a um grupo de fariseus, uma vez que ele propôs essa parábola, conforme diz o versículo de número 9, a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. A parábola do fariseu e do publicano é a história de dois homens, um fariseu e um publicano, duas orações, dois resultados. Dois homens, um fariseu e um publicano, duas orações e dois resultados. Os dois, o fariseu e o publicano, foram ao mesmo templo, na mesma hora e com o mesmo propósito, orar. Os dois foram ao mesmo templo, no mesmo lugar, na mesma hora, com o mesmo propósito, que era orar. O resultado, porém, foi completamente diferente. Deus ouviu a oração do publicano e Deus não respondeu ou rejeitou a oração do fariseu. Aqui, irmãos, nós aprendemos que Deus pode não responder à oração. Quando isso pode ocorrer? Quando Deus não responde à oração. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, Deus não responde à oração em 4 situações exemplificadas por esse fariseu aqui da parábola. Primeiro, Deus não responde à oração quando a oração é apenas um discurso teórico para exaltar as virtudes da própria pessoa. Deus não responde à oração quando a oração não passa de um discurso teórico apenas para exaltar a virtude da própria pessoa. Vamos olhar aqui os versículos 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aqui, pecador. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, essa oração, irmãos, não passou de um discurso teórico, de palavras vazias, exaltando as suas próprias virtudes. Ele era dizimista, ele não era pecador, ele era melhor do que o publicano, ele era melhor do que todo mundo, ele não era como os demais homens eram ladrões, eram adúlteros, eram injustos, ele não, ele era o cara, E é interessante, irmãos, que orar não é se exaltar. Orar não é proclamar diante de Deus as suas próprias virtudes. Orar não é um discurso bonito, eloquente, para autopromoção. Ele não orou, ele tocou trombeta sobre si. Ele não orou, irmãos, ele aplaudiu a si mesmo. William Barclay, ele diz o seguinte, que o fariseu, ele não foi orar no templo, ele foi apenas informar a Deus do grande homem que ele era. Eu não sou pecador, não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou como esse publicano. Ou seja, ele não foi orar no templo,
Ele foi informar a Deus que ele era o cara. Irmãos, o orgulho é abominável aos olhos de Deus. Soberba e oração não podem habitar no mesmo coração ao mesmo tempo. Soberba e oração não andam de mãos dadas. Então, quando Deus não responde a oração, quando essa oração não passa de um discurso teórico, exaltando a sua própria virtude. Todos nós que aqui estamos, irmãos, fomos alcançados pela graça de Deus. Todos nós aqui somos carentes da misericórdia, da longanimidade, da bondade, do amor, da fidelidade de Deus. Nós não merecíamos nem estar aqui nessa noite, mas a graça do Senhor nos alcançou. As misericórdias do Senhor vêm sobre as nossas vidas. Nós só estamos aqui vivos porque nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram e nós não fomos consumidos. Segundo, quando Deus não responde à oração, Deus não responde à oração quando a oração não é dirigida precisamente a Deus. Deus não responde à oração quando a oração não é dirigida precisamente a Deus. Olha o versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12, jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. Repara, irmãos, que ele não está se dirigindo a Deus em oração. Ele está falando de si mesmo. Ele está se exaltando a si mesmo. Ele está se autopromovendo diante de Deus. Como disse William Barclay, ele está informando a Deus que ele era o cara, que ele jejuava 2 vezes por semana, que ele não era adúltero, que ele não era ladrão, que ele não era como aquele publicano, que ele não era injusto. A oração do fariseu, irmãos, era voltada única e exclusivamente para a exaltação de si mesmo. E eu não duvido muito que essa oração no templo tenha sido dirigida ou feita em voz alta para todo mundo ouvir, para chamar atenção para si. E repara que ele não agradece a Deus pelas dádivas divinas. Graças te dou, Deus, porque o Senhor tem me dado vida, saúde, uma família, um trabalho, um salário. Não, graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais. Eu sou diferente, eu sou o cara. Eu não roubo, eu não sou ladrão, não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou como esse publicano ali, não. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo, erva, cominho, de tudo. Então ele agradece a Deus por si mesmo, pelas suas virtudes. Ele não falou com Deus, ele informou a Deus acerca das suas virtudes. Ele se dirigiu ao seu próprio eu, irmãos. E Salomão, nos seus provérbios, ele diz que a soberba precede, antecede a queda, a ruína, irmãos. Já a humildade,
ela precede, ela antecede a honra. Então, quando nós oramos a Deus, nós estamos falando com Deus, nós estamos nos dirigindo a Deus, nós devemos dar graças a Deus pelas bênçãos, pelo seu amor, o seu cuidado. O que não ocorreu aqui com esse fariseu. Terceiro, quando Deus não responde à oração, e essa aqui é muito importante, irmãos, Deus não responde à oração quando a oração está fora dos princípios de Deus. Deus não responde à oração quando a oração está fora dos princípios de Deus. Mais uma vez, olha aqui o versículo de número 11 e o 12. Olha a oração dele. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Repara que essa oração, ela está fora do princípio de Deus, e Deus não responde a oração que está fora do princípio de Deus. O que diz Romanos 3:23, irmãos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João, nas suas cartas, e especialmente na primeira, ele diz que se nós dissermos que não pecamos, nós nos fazemos mentirosos. Do jeito que ele ora aqui, ele não era pecador. Olha como é que ele ora aqui: eu não sou como os demais homens. Ou seja, o que são os demais homens? São ladrões, roubadores, injustos, adúlteros, e ele não é nem como o publicano, ele é diferente. Ele não peca, ele é perfeito. Essa oração, irmãos, está fora dos princípios de Deus. Todos nós somos pecadores, irmãos. O que Tiago diz na sua carta? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para gastardes nos vossos próprios prazeres, deleites. É a oração que Deus não responde. É a oração que está fora do princípio bíblico, que está fora do princípio de Deus, que está estabelecido na palavra. Deus não quer que você ore a Ele para você ter prazer, ainda mais prazer carnal. Pasme, mas tem gente que ora: Senhor, que aquele casal se separe, eu quero o marido daquela irmã. Isso é oração, irmãos, maligna, fora do princípio de Deus. Deus não vai responder esse tipo de oração. Então ele está dizendo aqui que ele não é pecador, que ele é perfeito. Ele está se colocando como se ele fosse Jesus, perfeito. Eu não sou como os demais homens. Todo mundo é ladrão, adúltero, injusto, inclusive esse publicano aqui, porque você sabe que o publicano era cobrador de imposto, né? Funcionário público, por isso publicano, e na maioria deles, a grande maioria deles, eram como os brasileiros aí, né? Eles cobravam a mais, o Império Romano estabelecia um valor para eles cobrarem o imposto, e eles cobravam a mais. E muitos ficavam ricos cobrando esse imposto a mais. Os publicanos, os funcionários públicos, eles eram rejeitados pela sociedade, eram considerados pecadores e corruptos, eram semelhantes aos políticos do Brasil. A maioria só pensa em si mesmo, só faz lei para beneficiar a si mesmo. Uma minoria pensa no povo, igual a parábola do juiz iníquo. Se essa parábola fosse escrita nos dias de hoje, com certeza esse juiz iníquo era algum lá de Brasília.
Era algum dos juízes do Brasil. Então, queridos, a grande realidade é que Deus não responde oração que é feita fora dos princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Quer ver um outro exemplo banal? Deus, mata o meu pai e a minha mãe para eu ficar com a herança deles. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Então, são absurdos. Estou orando para aquele casal se separar, porque ele é o escolhido do Senhor para mim. São orações fora de princípio bíblico. Senhor, eu quero um carro zero, importado, para toda essa vizinhança saber que eu sou filho do rei. Quem disse que a gente vai ser conhecido como filho do rei por causa de um carro importado? São orações, irmãos, que Deus não responde. São orações fora dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Então Deus não responde essa oração quando ela é feita fora dos princípios da palavra de Deus. E aqui, se você observar, a oração desse fariseu estava fora dos princípios de Deus em 4 áreas. Primeira área, a área da sua posição. Olha que coisa interessante aqui no versículo 11. O fariseu estando em pé. Ele orou em pé, num lugar elevado, à vista de todos. Sua oração não foi rejeitada porque ele orou em pé, porque Deus recebe oração em pé, de joelho, deitado, sentado. A questão é que ele se colocou em pé, numa posição elevada acima de todos. Então, a oração dele também ficou fora do princípio de Deus pela sua posição, também pelas suas palavras. As suas palavras destacavam as suas virtudes, exaltando a si mesmo e desprezando o próximo, a pessoa dos outros. Ele considerou-se melhor do que todos. Sua oração também não foi respondida pelas suas intenções. Ele vai ao templo, em pé, ora em pé, alto, querendo o quê? Aplausos, holofote, querendo aparecer, querendo chamar atenção para si. Então, a sua oração também não foi respondida pelas suas intenções e também pelos seus sentimentos. Ele pensava ser quem ele não era. Ele era, na realidade, não uma pessoa perfeita, sem erros. Ele era uma pessoa doente, adoecida pelo sentimento de autoexaltação, de perfeição. Então Deus não responde a oração, irmãos, quando ela é feita fora dos princípios de Deus, seja pela posição, seja pelas palavras, seja pelas intenções, seja pelos sentimentos. Quarto e último, eu vou concluir essa mensagem. Quando Deus não responde a oração, quando a oração não se baseia nas misericórdias de Deus, mas na sua própria autoconfiança. Repara comigo o versículo 11, 12 e depois o 13, 14. Vamos o 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus,
graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa é a oração do fariseu. Você observa que essa oração não está baseada em misericórdia de Deus. Está baseada onde? Na sua autopromoção. E quando que Deus não responde a oração? Quando a oração ela é realizada baseada não na misericórdia de Deus, mas na sua autoexaltação. Agora olha o versículo 13 e 14. O publicano, porém, estando em pé ele estava em pé também no templo. Mas aonde? De longe. O fariseu estava onde? Lá na frente, em pé, querendo aparecer. O publicano estava onde? Estava longe, talvez na porta do templo. Talvez ele não quis nem entrar no templo, ficou na porta. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele estava de quê? Cabeça baixa, irmãos. Ele não queria nem levantar os olhos aos céus e olhar para os céus. Ele estava de cabeça baixa. Ele começou a bater no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, ele está fazendo uma oração baseada no quê? Na misericórdia de Deus. Ele está em pé de longe, ele não está lá na frente para aparecer, ele não está de cabeça erguida, ele está de cabeça baixa, ele está pedindo a Deus misericórdia, ele está batendo no seu peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele está reconhecendo o seu estado pecaminoso. E aí o que Jesus responde? Digo-vos que este publicano desceu justificado para casa, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Observa que quem exalta ou humilha é Deus. Não está escrito aqui: qualquer que a si mesmo se exalta, como é que está aí? Será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Será humilhado ou será exaltado por quem? Por Deus. Vou me humilhar porque eu me exaltarei. Não é isso. O que se humilhar será exaltado por Deus. É Deus quem exalta. E o que se exalta será humilhado também por Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Então, irmãos, a base da oração do fariseu não foi a confiança na misericórdia de Deus, mas a confiança em si mesmo. Ele não confiava em Deus, ele confiava na sua justiça própria, ele confiava em si mesmo. Ele não se quebrantava, se humilhava, se curvava, ele se exaltava. Já o publicano, ele teve a sua oração aceita por Deus. Por quê? Ele ficou em pé de longe, ele reconheceu a necessidade da misericórdia de Deus, porque ele era pecador, ele ficou de cabeça baixa, ele bateu no peito, porque ele se apresentou diante de Deus necessitado da misericórdia. Ele fez uma oração pessoal, ele não citou o outro, ele orou pedindo misericórdia por si mesmo, ele foi humilde, ele reconheceu e confessou os seus pecados.
Deus não responde a oração que não é feita baseado na misericórdia de Deus, mas na autoexaltação, que foi a oração do fariseu. Agora, Deus responde a oração que é feita com humildade, com sinceridade, que é feita baseada na misericórdia de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, na fidelidade de Deus, irmãos. Se a parábola do juiz iníquo nos ensina a perseverar, a persistir, a insistir na oração, sem desfalecer, sem esmorecer, porque Deus é um justo juiz, que no tempo certo, na hora certa, Ele responde à oração, e Ele concede além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A parábola do fariseu e do publicano nos ensina que a atitude para nos achegarmos a Deus em oração é uma atitude de humildade, de humilhação, baseado na misericórdia de Deus, na dependência do Senhor. Nós não podemos entrar na presença de Deus confiando em nós mesmos, porque somos falhos, somos pecadores. Nós temos que estar na presença de Deus em oração, confiando no Senhor, porque Deus é misericordioso, Deus perdoa pecados. João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Salomão, nos seus provérbios, diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa e abandona, alcança perdão, alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões não vai prosperar. Então, querido, querida, fomos alcançados pela graça de Deus. Somos carentes da misericórdia de Deus. Só estamos aqui cultuando a Deus nessa noite, porque de manhã cedinho as misericórdias do Senhor se renovaram e nós não fomos consumidos. Sabe por quê? Porque grande é a fidelidade do nosso Deus. Fica de pé que eu quero orar com você. Aleluia, aleluia. Pai, no nome de Jesus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Como é bom estudar a Palavra do Senhor, aprender, que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos nessa noite, que o Teu Espírito ministrou aos nossos corações, Pai. Como aprendemos aqui na semana passada, que possamos perseverar, persistir, insistir em oração, porque o Senhor é o justo juiz. O Senhor não se atrasa, o Senhor ouve e responde à oração no tempo do Senhor. Ainda que pareça tardio, o Senhor é fiel, o Senhor responde na hora certa, no momento certo. Pai, obrigado, porque as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas. Somos pecadores, somos limitados, somos falhos. O Senhor conhece a nossa estrutura e se lembra que nós somos pó. Somos carentes, dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Só estamos aqui nessa noite porque a Tua graça nos alcançou e o Teu Espírito Santo nos convenceu. Senão, talvez muitos de nós nem estivéssemos vivos, Senhor. Mas a Tua graça nos alcançou, as Tuas misericórdias são sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, nas nossas limitações. Confiamos e dependemos do Senhor, Pai.
nos ajuda, Pai, nos ajuda no dia a dia, em cada luta, em cada provação, em cada tentação, que o Senhor nos dê força, Pai, para superar obstáculos, para em nome de Jesus Cristo vencer e glorificar o Teu nome aqui na terra, Pai. Muito obrigado, obrigado pelo privilégio de poder ser chamado de filho de Deus, obrigado pelo privilégio de te chamar de Abba Pai, papai querido, Senhor. Muito obrigado, Pai, que tenhamos sempre a atitude desse publicano, Senhor, e jamais a atitude do fariseu, Pai. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem foi abençoado, dá glória a Deus. Amém. Já vamos encerrar, 2 minutinhos para os avisos, pode se assentar. Você que está nos assistindo nas redes sociais, que Deus abençoe sua vida, sua família, que você entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele o mais fará. Deus abençoe um restante de noite de terça-feira, uma semana abençoada, um ano abençoado na presença do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.